Julho de 1947, Roswell, Novo México. Acredita-se que os destroços encontrados no deserto dos arredores dessa pequena cidade sejam de um OVNI. A pergunta é, os OVNIs existem? A resposta a isso é sim. Durante anos houve muita controvérsia sobre o que realmente aconteceu ali, até que um condecorado ex-oficial da inteligência do Exército fez uma declaração notável. Ele disse que os OVNIs não só existiam, como o exército americano tomou conhecimento de suas tecnologias avançadas. Ele estava convicto porque teve essas tecnologias em mãos e viu corpos de alienígenas da nave caída em Roswell. O corpo do humanoide veio da área de Roswell, onde houve um acidente em 1947. Por que acreditaríamos nele? Pelo homem que ele foi, por seus anos de serviços dedicados aos Estados Unidos e pelo fato de ele ser considerado um dos maiores peritos militares em sua especialidade. Quem é essa pessoa? O que ele fez no passado? Das coisas que ele disse, o que se tornou realidade? O tenente-coronel Philip Corso alegou ter sido responsável por levar a tecnologia alienígena aos laboratórios militares e aos cientistas civis para desenvolver laser, fibra óptica, circuitos integrados, óculos de visão noturna e coletes à prova de balas. Examinamos discos voadores caídos ou abatidos, tentando entender seu funcionamento. Outros não acreditam que a tecnologia alienígena tenha impulsionado o complexo industrial militar. Essa é uma forma peculiar de falta de confiança na genialidade humana. Eu achei que Philip Corso não estava dizendo toda a verdade sobre vários pontos. A história de Philip Corso seria mera fantasia de um ambicioso oficial da inteligência? Ou ela confirmaria que um OVNI caiu em Roswell em 1947 e que isso gerou um programa secreto para incorporar a tecnologia alienígena ao desenvolvimento militar? O dia seguinte a Roswell. No verão de 1947, o major Philip Corso estava em patrulha na base do exército de Fort Riley, Kansas, quando avistou algo que desafiou tudo o que ele sabia sobre céus e terra. Corso era militar de carreira, um respeitado oficial da inteligência e um comandante da artilharia com acesso a armamento nuclear. Corso jura que viu em um caixote dentro do depósito da base uma forma de vida de outro planeta. Corso publicaria essa e outras revelações em um livro chamado O Dia Seguinte a Roswell, um best-seller do jornal New York Times, publicado em 1997. Em uma das noites de autógrafos, 5 coronéis o procuraram e viram que meu pai estava muito seguro de tudo o que havia escrito. Corso morreu em 1998. Mas o material que ele apresentou em seu livro ainda gera controvérsias. Agora, pela primeira vez, a história completa de sua carreira militar e de suas surpreendentes declarações sobre OVNIs será contada na televisão. Em 1942, um ano depois do ataque a Pearl Harbor, Philip Corso, originário de uma pequena cidade da Pensilvânia, foi convocado pelo exército. Durante a Segunda Guerra, ele foi treinado como oficial da inteligência. E aos 29 anos, Corso se tornou um caçador de espiões em Roma. Sua missão era localizar e eliminar agentes soviéticos. Uma vez que o exército americano ocupou Roma, ele queria assegurar que o governo do pós-guerra fosse amigo, não um governo comunista. Ele ocupava uma posição de muita autoridade e o homem era considerado como uma estrela em ascensão. Em abril de 1947, Corso voltou aos Estados Unidos para novo treinamento na Escola de Inteligência do Exército em Fort Riley. Três meses depois, em julho de 1947, aconteceu a fatídica noite do suposto encontro que o abalou profundamente.
Corso tinha 32 anos e o desempenho de seu cargo de oficial incluía a responsabilidade pela segurança da base. Naquela noite, Fort Riley fervilhava com os rumores. 5 caminhões contendo escombros da misteriosa aeronave sinistrada em Roswell, Novo México, haviam chegado à base do Kansas. Corso, experimentado oficial do Exército Secreto, ficou intrigado com o fato. Às 23 horas, ele disse ter entrado no armazém onde estavam guardados os escombros. O guarda de plantão disse a Corso que já havia olhado um dos caixotes recém-chegados e que não conseguia entender o que vira. Corso disse então que ele mesmo iria verificar. Ele viu as caixas, que mais pareciam caixões, mas eram pequenas como caixões de crianças. Para entender melhor, ele se aproximou e removeu a cobertura. Parecia um pequeno corpo, humanoide, com uma cabeça grande e grandes olhos, não muito oblongos. Seu formato não era tão largo, como eu disse, como o nosso corpo. Corso disse que esse foi seu primeiro encontro com extraterrestres, mas que não foi o último, nem o mais significativo. Mais tarde, ele receberia arquivos ultra-secretos e artefatos alienígenas que, segundo ele, gerariam uma nova ordem tecnológica mundial. Mas isso demoraria mais de uma década para acontecer. A eclosão da Guerra da Coreia em 1950 deteve as considerações de Philip Corso sobre seres extraterrestres. Ele se juntou à equipe do general Douglas MacArthur como especialista em artilharia para as forças da ONU. Depois do armistício de 1953, ele ficou na Ásia servindo como oficial da inteligência para repatriar americanos e prisioneiros de guerra aliados. Conheci Philip Corso porque ele foi oficial de projetos especiais do Comando do Extremo Oriente para prisioneiros de guerra. E mais tarde, teve o mesmo papel no Conselho de Segurança Nacional como assessor da Casa Branca no governo Eisenhower. De acordo com os registros militares, em julho de 1953, Corso foi promovido ao posto de tenente-coronel. Ele alegou que, como assessor de confiança do presidente Eisenhower, informou sobre o que acreditava ser uma crescente infiltração da KGB na CIA. Corso insistiu muito nisso no Conselho de Segurança Nacional e junto a Eisenhower. Corso declarou que Eisenhower o recompensou com seu próprio comando de combate. Em 1957, os registros militares confirmam que Corso foi posto no comando de um batalhão de artilharia nas instalações de mísseis de Red Canyon. Em outubro do mesmo ano, Corso ganhou o comando de um batalhão na Alemanha Ocidental, onde desenvolveu novas estratégias de ataque com armas nucleares. Ele demonstrou que podia fazer várias coisas, que sabia seguir ordens, mas que tinha iniciativa. Ele, sozinho, tinha o comando sobre uma bateria de armas nucleares. Na eventualidade de uma guerra com a União Soviética, nos anos 50, quando Corso estava na Alemanha, ele teria a autoridade individual de lançar mísseis nucleares. Quando Corso voltou da Alemanha, sua carreira mudou drasticamente de direção. O talentoso oficial da inteligência, destemido caçador de espiões e comandante da artilharia com acesso ao armamento mais poderoso do mundo, tornou-se reservista da Guarda Nacional. Em outubro de 1960, Corso, praticamente aposentado, tornou-se assessor de uma base da Guarda Nacional em Maryland. Isso sugere que alguns estivessem descontentes com ele. Mas pode-se dizer também que ele não estava capacitado. Mas os adeptos de Corso dizem que ele estava sendo preparado para sua maior e mais secreta missão.
Surgiu alguém para reconduzir a carreira de Corso. Esse alguém era Arthur Trudeau. O general Arthur Trudeau foi um poderoso mentor para Philip Corso. Graduado em West Point na classe de 1924, Trudeau logo ganhou a reputação de oficial de visão e receptivo à alta tecnologia. Na era da Guerra Fria, ele esteve na vanguarda do treinamento tecnológico para oficiais da inteligência e em 1958 ele foi nomeado diretor de pesquisa e desenvolvimento do Exército. Assim que Trudeau teve chance, ele nomeou Corso, iniciando sua carreira em pesquisa e desenvolvimento do Exército. O general me chamou e disse que eu deveria formar e chefiar uma divisão de tecnologia estrangeira. Minha sala ficaria no andar de baixo da sala dele. Até este ponto de sua carreira, o trabalho de Corso no Exército é facilmente verificável pelo exame dos registros militares. Ele trabalhava no Pentágono, tinha uma sala ali, eu tenho o registro. Ele trabalhava para Trudeau e o conhecia muito bem, isso não se questiona. Mas após a nomeação no Pentágono, reconstituir o percurso de Corso e confirmar suas afirmações se tornou muito mais difícil. Corso escreveu que sua função no Pentágono envolvia analisar equipamentos militares estrangeiros, como os armamentos de helicópteros desenvolvidos pelos franceses ou o caça britânico de decolagem e pouso vertical. Depois, ele promoveria a chamada reversão da tecnologia. Ao longo dos anos, os militares desenvolveram projetos com base na tecnologia de equipamentos inimigos capturados por forças americanas. Uma das tarefas de Corso era obter essa tecnologia estrangeira, essa tecnologia francesa e revertê-la. Então, se o resultado fosse bom, ele seria adicionado à nossa evolução tecnológica. A reversão tecnológica tinha papel importante na espionagem durante a Guerra Fria. Os soviéticos usaram um jato sabre americano para reverter tecnologia americana. E os Estados Unidos capturaram MiGs soviéticos para reverter tecnologia soviética. A rotina de trabalho de Corso envolvia analisar tecnologia estrangeira, mas essa tarefa logo seria alterada. Pouco depois de 20 de julho de 1961, Corso disse que o general Trudeau o chamou à sua sala e lhe deu uma surpreendente missão: examinar a tecnologia de uma nave espacial capturada em 1947 após cair em Roswell, Novo México. Trudeau mandou entregar um arquivo de aço na sala de Corso, no Pentágono. Dentro dele, disse Corso, havia a prova cabal da visita de alienígenas à Terra e uma tecnologia alienígena que Corso usaria para revolucionar o mundo. Em 1947, Philip Corso disse ter visto corpos de alienígenas oriundos da queda de um OVNI perto de Roswell, Novo México. A descrição de Corso coincide com a daqueles que se declararam testemunhas oculares do desastre. Os alienígenas, segundo essas testemunhas, eram 4 pequenos seres humanoides, com mãos com 4 dedos, pernas e pés finos, uma cabeça desproporcionalmente grande e olhos grandes e amendoados. Essas descrições supostamente apareceram nos documentos secretos preparados pelos investigadores do governo. Até hoje, a autenticidade dos documentos não foi confirmada. Corso insistiu que não havia contado a ninguém o que vira em Fort Riley. Mas no verão de 1961, o tenente-coronel foi designado a um projeto do Pentágono que o forçaria a recordar sua estranha experiência. Ele foi designado para chefiar as pesquisas de desenvolvimento do Exército no Pentágono, novamente um cargo com muita autoridade. Sua meta era colocar a superioridade do Exército americano décadas à frente de seu tempo. Nós tínhamos o conhecimento, nós tínhamos a organização, o dinheiro e os cérebros para isso. E nós o fizemos.
Corso disse que durante a Guerra Fria o governo tinha